Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Que felicidade mais uma vez nós estarmos aqui, não é verdade, meu amor? É verdade, meu bem, que bênção. Isso aí, trazendo a palavra de Deus. Antes de começarmos, meu amor, eu gostaria de te incentivar. Sim. Meu irmão, se você, minha irmã, meu irmão e minha irmã, Sim. se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, curta. Nós cremos fielmente que nós somos canais de Deus na vida das pessoas. Muitas pessoas hoje sofrem e precisam de uma palavra. E essa palavra pode vir através de você. Não é verdade, meu amor? É verdade. Seja bênção na vida de alguém, não só na sua vida, quando você assistir, ouvir essa palavra e assimilar o que Deus tem para você, mas compartilhe com quem você ama também. Sim. A palavra de Deus, que é a palavra da vida. E hoje nós vamos ler algo muito especial. Está escrito no livro de Mateus, no capítulo 25. Uau. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. É uma parábola, a parábola das 10 virgens. E eu coloquei aqui só para a gente assimilar o que seria uma parábola. Parábolas são pequenas histórias para nos trazer uma reflexão com ensinamentos sobre a vida, para percebermos na história contada o seu verdadeiro significado espiritual. Muito bom. Boa. Então Jesus, em alguns trechos, ele começou a contar sobre parábolas, falando em parábolas, para que a gente, em pleno 2022, pudéssemos assimilar as coisas espirituais. E essa parábola, eu creio que é uma parábola muito especial acerca do noivo, que é Cristo, e das virgens, que representam a igreja, nós, os cristãos. É nisso que nós cremos, não é, meu bem? Sim, amém. Essa parábola é sobre as bodas, um casamento que vai acontecer. E esse casamento, nós também cremos que será o grande dia aonde o noivo Cristo Jesus irá encontrar e se casar com a sua noiva. Glória a Deus. Nós, a igreja. Então, nós vamos nos ver aqui nessa parábola, nessa história hoje. E eu gostaria muito que você pegasse a sua Bíblia e acompanhasse o que nós vamos ler. Outra coisa muito importante, muitos teólogos, muitas pessoas que estudam, se preparam para essa parábola e essa palavra específica. Nós aqui vamos pegar essa parábola e vamos dividi-la em 3 partes, porque a gente quer trazer algo muito simples para o nosso dia atual e para a nossa vida, não é, meu bem? Nossa vida prática, é verdade. Para a nossa vida prática. Por isso que é muito importante que você tenha a sua Bíblia, que você leia junto conosco, para que você possa não só ouvir a palavra, mas você possa entender, você possa tirar a conclusão daquilo que você está lendo também. Exatamente. Então vamos lá. Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: "Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo." Todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: "Por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando." As outras, porém, responderam: "Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês." Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Uau! Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento
e fechou-se a porta. Uau! Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Uau! Que palavra maravilhosa é a palavra de Deus, que nos traz vida, que nos traz salvação, que nos traz libertação, que transforma. Sim. Que transforma. Precisa haver transformação na nossa vida. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Sim. Aqui nós dividimos, não é, meu bem, essa parábola em 3 partes. Por isso que eu falei logo no começo que nós não vamos entrar nas partes teóricas. Nós queremos trazer para a nossa vida diária. Logo no começo a gente entende que o reino dos céus ele é semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lamparinas e foram se encontrar com o noivo. Só que dessas 10 virgens, 5 a Bíblia nos diz que eram insensatas e as outras 5 eram prudentes. Sim. E aí nós fomos atrás dessas qualidades, dessas qualificações para esses 2 grupos de pessoas. Ser uma pessoa prudente. A prudência, ela é uma virtude, é algo muito bom, que faz a diferença na nossa vida. Sim. Segundo o dicionário, ser prudente significa ser ajuizado, atento, precavido, sábio. A pessoa que é prudente, ela se prepara com antecedência. Muito importante isso, né? Muito importante isso. Eu gostaria de trazer algo para a gente pensar. Quando você vai, meu bem, fazer uma entrevista de trabalho, você vai de qualquer forma? Não, eu me preparo. Você se prepara. Eu me preparo, com certeza. Ok. Você recebe um diagnóstico de uma enfermidade, de uma doença. Você recebi um diagnóstico. Você precisa fazer um tratamento, você precisa fazer exames. Você vai de qualquer jeito também para esses procedimentos? Não, na verdade, você quando você tem um diagnóstico, você, assim, eu acho que o básico é você procurar saber o que você tem realmente, não só o que você tem, o que você pode fazer para melhorar rápido, não só precisando da ajuda dos profissionais, mas algo que você possa fazer, que você possa acelerar o processo de cura, né? Exatamente. E para você também fazer todo esse trâmite que é necessário, você vai se preparar. Até para você fazer um exame simples, você precisa se preparar. Então, o que eu gostaria aqui da gente refletir e da gente pensar é que tudo na nossa vida nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar precavidos. Precisamos usar da nossa sabedoria. Isso é uma virtude. E o outro grupo que nós também vamos falar é sobre as insensatas. O que o dicionário nos fala sobre ser insensatos? Ser pessoas desajuizadas, doidas, imprudentes, loucas. Mas o que me chamou a atenção enquanto eu estava estudando esse texto? Quantas vezes nós, seres humanos, nos encontramos oscilando na vida entre esses 2 grupos? Uma hora somos sábios, uma hora somos prudentes, uma hora somos insensatos, uma hora somos totalmente imprudentes, desajuizados. Com tantas coisas na nossa vida, você consegue ver na sua vida? Talvez você que está nos assistindo esteja numa idade, ainda na sua adolescência, na flor da vida, não é, meu bem? É verdade. E aí você tem esses dilemas, ora você está prudente, ora você está imprudente. Ou às vezes a gente já está numa certa idade onde você já passou por tanta coisa na sua vida e você consegue identificar também, e até hoje,
às vezes a gente se encontra oscilando nesses dois grupos. Sim. Ora, somos sábios, tomamos decisões tão sabiamente, tão importantes na nossa vida, com sabedoria. Ora, tomamos decisões com tanta imprudência e isso nos causa danos às vezes. Sim. Isso vai ter preço, porque aqui nessa história que nós vemos, aqui nessa parábola, nós podemos ver em alguns versículos que as prudentes, elas não pensaram só em levar a lamparina para aquele tempo, onde elas não sabiam quanto tempo o noivo ia demorar, mas elas pensaram, vai que demore. Então eu quero me preparar para que se demorar eu vou ter reserva. As outras não. Vamos indo. Deixa a vida me levar, Sim. Vamos lá, Na vamos hora ver eu o me que vai preparo. acontecer. Na hora eu me preparo, exatamente. Vamos ver o que vai acontecer. E desajuizadamente, as pessoas não pensaram, essas mulheres não pensaram que poderia em algum momento da vida delas faltar esse azeite. Com certeza. Mas agora nós vamos para a segunda parte, que é sobre o óleo. Aquele óleo que elas levaram, as lamparinas precisavam estar acesas, porque elas não sabiam a hora que o noivo iria chegar. Com certeza. Não é? Isso sim é muito importante também. Essa parte que eu gostaria que a gente refletisse sobre a nossa vida, esse óleo aqui, nós podemos trazer para a figura representativa do Espírito Santo de Deus. É aquela lamparina que nos ilumina, é aquela luz que ilumina as trevas na nossa vida, é aquele fogo que não se apaga e não pode se apagar. Sim. A vida com o Espírito Santo de Deus é íntima, é uma vida de intimidade. Você precisa estar todos os dias abastecendo a sua intimidade com Deus. Você precisa estar se preparando. Sim. A vida com Deus é uma preparação. É verdade. Por muitas vezes a palavra de Deus fala que Deus virá e nós não sabemos a hora. Sim. Então fala sobre, nessa parábola aqui, traz essa questão você não sabe o tempo, você não sabe o momento em que a oportunidade, em que o noivo virá. E você precisa se preparar, você precisa estar preparado. Muitas pessoas hoje encontram muitas dificuldades, não só na sua área emocional, não só na sua área profissional, em todas as áreas elas encontram dificuldades. Por quê? Porque elas não estão preparadas. Sim. Tem uma frase, meu amor, que eu escutei, que vem de um sábio, que ele fala o seguinte: o que é o sucesso? O sucesso é quando a preparação encontra a oportunidade. Você, para ter sucesso na sua vida, você tem que estar preparado. Você precisa entender a seriedade que é a sua vida. A sua vida vale muito. É verdade. Você é muito precioso. Você é muito preciosa. Não só para nós, mas para Deus. Principalmente, você é um plano dele. Então você precisa estar preparado, não só para a vinda do nosso Deus, mas para tudo aquilo que Ele proporcionará e proporciona na sua vida. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, que Deus está à porta. Deus está à sua frente. Deus está falando ao seu coração. Abra a porta do seu coração. Escute essa palavra, não com peso, mas escute com amor. Creia que a sua preparação fará toda a diferença na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor, porque muitos serão impactados pela sua preparação. Creia nisso. Aleluia. É verdade. E aqui, meu bem, no versículo 7, todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas, em cima do que você está falando. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Aqui nós podemos ver, como a gente estava falando, a vida com Deus, a vida no Espírito Santo de Deus, uma vida
aonde você vai estar cheia, aonde você vai estar cheio de Deus, de sabedoria, de luz no seu caminho, que é o que Deus promete para nós. Ele vai iluminar os nossos passos. Está escrito na palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele é a luz. Ele é a nossa luz. Isso está escrito. Vamos ler aqui, João 8:12. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Essas lamparinas que iluminavam aquele momento tão importante desse casamento, e aí as insensatas que estavam só preocupadas em ali com o momento, não se preocuparam que o noivo poderia tardar. Elas correram para as prudentes, as que estavam preparadas. Nos dá um pouquinho. Só que as prudentes, o que elas pensaram? Se a gente der o nosso, vai faltar para nós também. É individual. A vida com Deus, a caminhada com Deus é individual. É verdade. Você precisa buscar isso. Você precisa chamar pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele é alguém muito especial. Ele anda conosco. Jesus, quando ele subiu aos céus, ele disse para os discípulos: eu vou, mas vai vir alguém que é o Consolador. Sim. Sim. É uma das funções do Espírito Santo. Você está precisando de consolo na sua vida? Busque o Espírito Santo. O Espírito Santo, outra função dele, entre tantas que ele tem, é nos ensinar, é nos trazer a verdade da palavra de Deus. É verdade. É nos convencer sobre a palavra de Deus, é nos convencer de que nós somos pecadores e que nós precisamos dessa luz no nosso caminho para nos arrancar das trevas. Você pode chamar a vida com o Espírito Santo, você pode chamar hoje Ele para andar com você, para estar com você, e você não vai estar mais sozinho. E a terceira parte que eu gostaria muito de trazer aqui para nós refletirmos sobre essa parábola, que está no versículo 10. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e fechou-se a porta. Meu Deus do céu, quando eu olhei esse versículo, eu senti dentro do meu coração o peso dessa frase: e fechou-se a porta. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Sim. Como nós nos fizemos essa pergunta enquanto nós estávamos aqui estudando essa palavra. Quantas portas Deus já abriu para nós? Quantas portas Deus já abriu para você? Você tem recebido essas oportunidades, essas portas abertas? De maneira prudente? De maneira prudente. Você tem se preparado? Sim. Você tem se preparado para encarar, para entrar nessas portas abertas? Porque às vezes também existem as portas fechadas, mas a gente insiste em querer entrar pelas portas fechadas. Uma coisa que me chamou a atenção, meu amor, é o seguinte: aqui as prudentes estavam ali totalmente focadas na vinda do noivo. Sim. As imprudentes, elas estavam ali, deixa a vida me levar. E aí aconteceu o quê? Aquelas que não estavam preparadas foram em cima das que estavam preparadas e falaram: me dá um pouco do óleo, me dá um pouco, porque eu preciso esperar o noivo como vocês estão esperando. Muitas vezes, meu amor, nós de uma maneira geral nos encontramos, óbvio, cada momento nós podemos nos encontrar dentro do grupo dos prudentes e podemos nos encontrar dentro do grupo dos imprudentes. A questão é, muitas vezes, como somos prudentes, ok, tudo anda no decorrer e na vontade da soberania de Deus. E tá tudo bem, precisamos orar e esperar no Senhor, porque Ele sabe o momento em que Ele abre a porta, Ele sabe o momento em que Ele virá. Agora, quando somos imprudentes, muitas vezes colocamos a culpa, colocamos as frustrações de não
não aproveitarmos a vinda do noivo, as portas que Deus abre em cima das pessoas. Colocamos a culpa, mas fulano de tal não me ajudou. Porque minha mãe não me educou. Porque meu pai não me deu dinheiro, porque eu não tive família rica. Porque eu não falo inglês. Porque eu não faço isso, eu não faço aquilo. E a gente fica encontrando desculpa. Talvez hoje seja, assim, a vida de muitos que estão assistindo. Hoje você pode estar culpando muitas coisas porque as portas não se abriram para você. O que eu quero que você entenda é o seguinte: ninguém tem culpa. O peso da preparação ele está sobre nós individualmente. Então se prepare. Sim. E aí, aqui eu separei um detalhe que está escrito no livro de Gênesis. Eu fui nessa parte lá no comecinho da Bíblia porque eu me lembrei de algo muito especial. Gênesis, capítulo 7. Gênesis 7, 16. Na verdade, a partir do 6, nós podemos estudar a história da Arca de Noé. É muito bonitinha a história da Arca de Noé. Tem tantas festinhas infantis sobre a Arca de Noé, os bichinhos que entraram na arca. Mas se você for ler a história, você vai ver que ela não é tão linda assim. Por quê? Porque o que aconteceu é que os seres humanos começaram a trazer algo muito terrível ao coração de Deus. A corrupção chegou ao mundo dos seres humanos. E Deus viu aquilo. E aquilo começou a desagradar a Deus. A violência, a imoralidade sexual. Algo parecido com o mundo atual ou foi só na época da Arca de Noé? Não, eu acho que foi só na época da Arca de Noé. E aí no versículo 7 de Gênesis, quando ia começar o dilúvio, você pensa que para Deus tomar aquela decisão de destruir a raça humana? É porque o negócio estava terrível. No versículo 16 do capítulo 7 de Gênesis, um macho e uma fêmea de cada espécie entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E então o Senhor fechou a porta. Quando eu estava lendo, que nós estávamos estudando essa parte sobre a porta se fechando para esse dia da parábola das 10 virgens, eu me lembrei quantas vezes Deus nos dá chances, quantas portas de oportunidades Deus nos dá, até o dia que essa porta vai se fechar. E você lendo ali na parábola, você vai ver que quando as virgens que não estavam preparadas voltaram e começaram a bater na porta, o noivo falou: eu não conheço vocês. E aí, finalizando essa parábola, que é algo que nós precisamos pensar muito sobre isso, vigiem, está escrito no 13, vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, a palavra de Deus nos diz, para encerrarmos e pensarmos sobre o que a gente acabou de ler e estudar. Apocalipse 3, 20, 21 e 22. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aleluia! Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que palavra maravilhosa. Nós precisamos refletir sobre isso. Você precisa ouvir essa palavra e repensar. Você tem se preparado? Como você está vivendo? Você tem buscado a prudência e a sabedoria de Deus? Ainda há tempo, porque a porta ainda está aberta, mas vai chegar o dia que essa porta dá oportunidade para irmos morar no céu, ela vai se fechar. E quem vai fechar essa porta é o Senhor. Sim.
Amém? Esteja preparado. Aleluia. Se prepare. Sim. O Senhor tem tantas bênçãos para você. Amém. Amém. Se prepare. É verdade. Se prepare e tome posse de tudo aquilo que Ele preparou para você. Obrigada, Senhor. Eu creio que Deus tem Amém. algo novo sobre a sua vida. Aleluia. Vamos Amém. orar, meu bem. Vamos orar. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Abrimos a porta do nosso coração para tudo que o Senhor tem falado conosco. Que o Senhor possa realmente nos direcionar. Que nós possamos estar atentos, Senhor, para aproveitar tudo aquilo que o Senhor tem preparado, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nos dá sabedoria, Senhor, para cada decisão. Sim. Nos traz paz, Senhor, em meio a esse caos, Senhor, que muitos de nós vivem. Senhor, vivemos no dia de hoje. Sim. Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ter a tranquilidade e a paz de escolher a melhor parte, a boa parte, Sim. que é viver contigo e aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Amém. É o que nós te pedimos, Deus, nesse momento. Amém. E já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, querida, querido, em nome de Jesus. Deus te abençoe.